Amados, a paz do Senhor, é um prazer estar com vocês em mais uma EBP em Foco. Mais uma vez estamos felizes por estarmos aqui na presença de Deus, em mais uma aula, em mais um dia com vocês, professores. Na lição passada nós falamos sobre a lição número 8, aprendemos sobre o carneiro e sobre o bode. Lembrando que o carneiro representava o Império Medo-Persa, né? Daniel 8, versículo 20 fala sobre isso. E o bode, o Império da Grécia, sob o domínio de Alexandre o Grande. Hoje falaremos sobre a lição de número 10. É uma lição muito importante para nós, professores, para nós que amamos escatologia, para nós que gostamos de falar sobre as coisas do futuro. Ela vai falar sobre as 70 semanas de Daniel. E eu tenho comigo aqui prazer, a honra de ter grandes homens de Deus na nossa bancada. Hoje eu estou com grandes homens de Deus já conhecidos de vocês. Eu tenho aqui hoje o evangelista Warley, mais conhecido como Guga. Eu tenho comigo o presbítero Rafael, já é grande professor nosso aqui. E comigo também o professor e presbítero Pedro, aqui da sede de Teoflotônio. Amados, hoje falaremos acerca das 70 semanas de Daniel. Essa lição é de cunho muito importante para todos nós. Todos falam que essa lição é complicada. Ela não é complicada. Ela precisa um pouco mais de atenção para que nós possamos compreender as 70 semanas. Você que está do outro lado, pegue caneta, pegue papel, anote na sua revista. Nós iremos ler tópicos por tópicos, como antes fazemos, e iremos explicar tópico por tópico. Eu quero mandar um super abraço para Laudiene Oliveira, de Maringá, no Paraná. Amada, que Deus te abençoe, muito obrigado por estar assistindo a EBP em Foco. Um super abraço para o presbítero Toninho e o presbítero Caio. Eu chamo eles meus presbíteros preferidos. Homens de Deus têm nos honrado, sempre têm nos assistido e curtido nosso link. Também a Sandra Tele dos Santos, de Pio 9. É isso? Pio 9. Isso, Pio 9. Sandra, muito obrigado por você estar nos assistindo e nos dando a honra de estar conosco mais uma vez. Queria agradecer ao Augusto Rodrigues. Muito obrigado, Renato, por você estar compartilhando no Google, no Facebook e no YouTube as nossas lições. Amados, é um prazer estar com vocês. E nós daremos início a essa lição falando sobre as 70 semanas de Daniel. E eu queria mandar desde já um super abraço ao Ismael Pereira, do www.escoladominical.com. Tem nos auxiliado com a ferramenta maravilhosa que é esse site. Você que nunca acessou, professor, acesse. Tem diversos links de lições, diversos links acerca de matérias excelentes que nós, professores, precisamos. Slides sobre todas as lições. Sempre que você precisar, acesse www.escoladominical.com. Eu creio que você vai ficar maravilhado com esse site. Super abraço, Ismael. Eu queria começar aqui com o nosso presbítero Rafael, falando um pouquinho sobre a introdução e vamos seguir em uma sequência de explicação. Rafael. A paz do Senhor, meus irmãos que nos acompanham. Vamos começar com a introdução. Diferentemente dos capítulos anteriores, o novo capítulo de Daniel não descreve o futuro dos impérios mundiais, mas o de Israel. Nesta lição, estudaremos a pesquisa de Daniel quanto à profecia de Jeremias, as 70 semanas, um período de 490 anos para o povo judeu. Este período compreende o fim do tempo, da escravidão e do exílio dos israelitas em terras estranhas. A partir de uma circunstância histórica, Deus revelou a Daniel uma verdade futura acerca do seu povo. Pelo período de 70 anos, Israel, a soberania de Deus intervindo em seu futuro. E após uma visão estarrecedora dos capítulos 7 e 8, referente ao tempo vindouro em que um rei feroz prefigurava o futuro anticristo. O profeta enfraqueceu-se física e emocionalmente, restando-lhe então somente orar e buscar o socorro de Deus. Bem, professor, se fôssemos responder as perguntas que nos fizeram pelo link, e chegou muitas perguntas, e uma foi, eu até estava comentando com a bancada a respeito dessa pergunta: em que tempo estamos nas figuras dos animais?
É interessante. Se fôssemos rotular um tempo para essa lição, nós estaríamos no momento em que as 10 pontas, as 10 pontas entregam à ponta menor o poder. Essa visão, na visão de Daniel, seria o tempo em que nós estamos começando a viver. Então logo nós vamos entender que o anticristo só se manifestará após o arrebatamento da igreja. Isso aí está em 2 Tessalonicenses 2, versículo 3 ao versículo 8. O presbítero Rafael já está com a Bíblia aberta? Por favor. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque será assim, sem que antes venha a apostasia e manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o ministério da injustiça operamente há um que agora resiste até o que meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca, aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Amado, então nós precisamos entender que nessa lição, a Bíblia já nos relata em 2 Tessalonicenses que Deus, haverá uma união entre judeus e todo o anticristo nas semanas, a última semana, e nós precisamos entender que nessa lição agora já não vai falar mais sobre o povo israelita, não vai falar sobre o povo, sobre os impérios e sobre os reinos, agora vai falar só do povo de Israel, o povo israelita. Isso é interessante. E Deus agora vai intervir e vai usar Daniel para falar sobre o futuro do povo, mostrar uma visão futuro do povo. É interessante salientarmos essa visão, que agora Daniel, ele se coloca como um homem de Deus e ele toma para si todo o pecado da nação. E quando ele toma para si o pecado da nação, ele faz uma oração e ele se coloca como culpado. Isso nós veremos nessa lição. Então eu gostaria que o presbítero Rafael seguisse para mim o tópico de número 1, o tempo da profecia de Jeremias. Então vamos ler aqui o tópico 1. O tempo da profecia de Jeremias. Daniel agora, um ancião, ainda exercia suas atividades políticas sob o domínio de Dário. O profeta esquadrinhou a mensagem do livro de Jeremias e descobriu que a profecia de Jeremias determinava um tempo de 70 anos de cativeiro para os judeus. Logo este tempo marcado pelo sofrimento chegaria ao fim. Ao compreender a mensagem, o profeta Daniel orou a Deus, pedindo-lhe cumprimento da promessa ao seu povo e que, por fim, ele restaurasse o reino a Israel. Amado, olha que interessante. Os medos, derrotam a Babilônia em 539 a.C. Olha que interessante isso aqui, anote sua revista. Daniel era prisioneiro desde 605 a.C. Então nessa época Daniel tinha por volta ali entre 16 e 17 anos. Nesse tempo, olha que interessante isso aqui. No capítulo 9 de Daniel, agora, nós estamos falando desse tempo no capítulo 9, Daniel tinha cerca de 82 a 84 anos. Amado, e o que me chama a atenção, e eu queria até debater isso com a bancada, é que Daniel, com 82 a 84 anos, já numa idade bem avançada, é importante dizermos e frisarmos aqui que ele não perdeu
não perdeu ainda a consistência de homem de Deus. Mesmo sendo usado por Deus, para ter dons de revelação, dons de profecias, Daniel continua orando ao Senhor e buscando ao Senhor por toda essa idade. E é interessante frisarmos isso aqui, que ele tinha dom de profecias, tinha experiência com Deus, mas não deixou de ler a lei. E tudo indica que Daniel já havia visto Jeremias falar acerca do cativeiro, que duraria 70 anos. Amém? Alguém tem alguma coisa para falar sobre isso? Evangelista Guga? Interessante porque, justamente pelo fato de Daniel ter esse dom profético e acreditar no Deus Altíssimo, que ele foi capaz de entender e acreditar na profecia de Jeremias, que tinha sido proferida há tempos. Então o que? É um direcionamento de Deus para a vida de Daniel e para o despertamento da nação. Sim, eu queria que os irmãos, os presbíteros, abrissem para mim, Jeremias 29, versículo 10. É um texto interessante que nós vamos ver que Jeremias já prediz o cativeiro, já falava sobre o cativeiro. E tudo indica que Daniel, quando foi levado em cativeiro, ainda jovem, já tinha escutado Jeremias falar sobre isso. E ele então agora começa a orar, pedindo a Deus um discernimento acerca dos 70 anos de cativeiro. Achou aí? Sim. Sim, pode ler para a gente. Eis, portanto, que Adonai diz: depois do fim dos 70 anos em Babel, eu me lembrarei de vocês e cumprirei minha boa promessa que fiz, trazendo-os de volta a este lugar. Então, olha que interessante, meu amado. Anote esse versículo, Jeremias 29, versículo 10. Jeremias já havia anunciado que depois de 70 anos de cativeiro, todo o povo regressaria. Olha que interessante. Então, Daniel guardou a promessa. Eu não sei quanto tempo você está esperando uma promessa. Às vezes nós esperamos um ano pela promessa, 6 meses e desfalecemos. Daniel já tinha cerca de anos no cativeiro. Daniel estava com a idade de 82 anos e esperava em Deus pela promessa de libertação do povo. O mais engraçado... Deixa o Pedro falar ali. Sim. O mais engraçado, Elias, os companheiros que estão aqui na bancada, é que quando Daniel entendeu essa mensagem de Jeremias, ele simplesmente buscou a Deus, ele postou a Deus e orou a Deus e pediu que Deus cumprisse essa promessa para o povo. Não houve uma forçação de barra. Não, ele simplesmente orou a Deus para que essa promessa fosse cumprida na vida do povo de Deus, na vida do povo de Israel. Amém. É interessante, amado, nós estamos discutindo esse tema, que às vezes as pessoas têm uma promessa de Deus, nós sabemos que ela vai se cumprir, mas a pessoa fica brigando com Deus, brigando com a promessa. Amado, não precisa disso, Deus vai cumprir no seu tempo. Basta que você espere em Deus, seja paciente. Deus vai continuar cumprindo as promessas dele, porque ele é Deus. Tópico número 2, a confissão dos pecados de um povo. Presbítero Pedro, por favor. A oração de Daniel demonstrou uma atitude confessional e de reconhecimento da culpa. Ele não apenas informou a culpabilidade do seu povo, mas a própria também. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. A despeito da sua integridade, Daniel não foi presunçoso diante da justiça de Deus, pois ele colocou-se debaixo da mesma culpa do povo e suplicou o perdão a Deus. Isso aqui vai dar polêmica na bancada, eu sei que vai dar polêmica, mas eu vou deixar. Eu queria que vocês voltassem, o evangelista Guga, verdade prática no início da revista, e tem uma palavra-chave nesse tópico da verdade prática. Você poderia ler para nós, evangelista Guga? Deus revela os seus mistérios a quem reconhece a sua soberania e submete-se à sua vontade em amor e contrição. Eu notei um tópico aqui no meu computador para falar um pouquinho sobre essa palavra. Contrição. Olha que interessante. Quer dizer ruptura. Olha que interessante isso aqui. Despedaçamento é a mesma coisa quando uma pedra é reduzida a pó. Teologicamente falando, esse nome contrição é dado pela dor, olha que interessante, dos pecados, para significar o coração duro de um pecador
que se parte da dor de ter ofendido a Deus. Olha que interessante isso aqui. Há um firme propósito nesse ato de contrição de não mais pecar. Então, essa verdade prática quer dizer, o ato de contrição é o ato de eu tomar para mim o sentimento de dor, de culpa que Jesus teve no Calvário e não querer errar mais contra Deus. Isso é interessante. Então, resumindo isso aqui para que você entenda, professor, contrição é a chave para o céu. Isso que é interessante, meu amado. E naquele momento, Daniel estava tomando a dor e a culpa de toda a nação. De toda a nação. Nós devemos lembrar disso aqui, que Daniel não tinha culpa. Daniel era um homem de espírito excelente, era um homem que orava 3 vezes ao dia, era um homem de um caráter fantástico, muito amado por Deus. Até o próprio anjo disse assim: você é um homem muito amado, Daniel. Eu vim por causa da sua oração. Amado, isso aqui é interessante, nós precisamos frisar isso aqui. Eu queria que o Pedro abrisse para mim Salmo 68, versículo 18. Salmo 68, versículo 18. Salmo 66, versículo 18. Isso. Eu corro depois. Salmo 66, versículo 18. Salmos 66, versículo 18. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amado, olha que profundo esse salmo. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Amado, para que Deus possa te ouvir, você não pode ter uma raiz de amargura no seu coração. Daniel não culpa ninguém. Daniel poderia muito bem dizer: o teu povo pecou, mas Daniel não fala isso. É interessante que ele diz: nós pecamos contra o Senhor. Nós, o teu povo pecamos contra o Senhor. Então, não pode haver no seu coração nenhuma raiz de amargura para que Deus possa te escutar, para que Deus possa te ouvir. Eu gostaria de continuar o tópico 3. O evangelista Warner está lendo: Daniel reconheceu a justiça de Deus. A princípio, como um ser humano imerso no sofrimento, Daniel não compreendeu a manifestação da justiça de Deus contra o seu povo, mas ao mesmo tempo ele estava convicto acerca da perfeição da justiça divina. Não podemos, entretanto, confundir o juízo de Deus com os acertos de contas humanos. A justiça divina não é justiça humana. Amado, vamos voltar naquele tópico. Vocês acham que hoje na igreja nós temos essa revelação de Deus de não jogarmos a culpa no próximo? Da parte de Deus, sim. Da parte humana, não. Rafael? Existe alguém jogando culpa no outro, no limite do pecado? Bom, rapaz, se for olhar profundamente, tem sim. Pedro? Tem pessoas que... Sim, até mesmo, desculpe alguns pastores, até mesmo pastores não levam para si a responsabilidade. Às vezes culpa a igreja, às vezes culpa o irmão. E aqui Daniel, no tópico que antecedeu esse aqui, Daniel falou: nós pecamos, nós cometemos iniquidades. Ele confessou o seu pecado, ele assumiu, levou para si a responsabilidade do que o povo de Deus estava passando. Então, resta que nós assumimos essa responsabilidade e confessamos os nossos pecados. E nesse momento, Daniel entende a justiça de Deus. Então ele passa a entender e fala assim: nossa, tudo que está acontecendo com a nação, o cativeiro, todo esse sofrimento, não foi simplesmente uma guerra da qual o povo veio cativo, não. É cumprimento da justiça de Deus. Então esse tópico 3, meu amado, anote esse tópico 3. Esse tópico 3, ele diz: não podemos, entretanto, confundir juízo de Deus, não é isso? Bem no finalzinho aí, com acerto de contas. Essa lei aí nós chamamos de lei de causas e efeito. Só se olha para cima quando você está lá embaixo. Amado, não deixe isso acontecer com você.
Não deixe, não permita. Professor, leve isso para a sua sala. Não deixe que essa lei de causa e efeito chegue até a sua tenda. É interessante quando nós falamos sobre isso, porque quando um lar, né, conscientemente, ela conscientemente abandona os caminhos do Senhor, isso que é interessante, gente. Isso é muito interessante. Eles perdem a bênção de Deus. E quando você perde a bênção de Deus, você começará a ter o que nós chamamos de lei de colheita. A lei da semeadura é levada no reino, tanto no reino espiritual, quanto no reino carnal. A pessoa transgride, e ela quer colher bênção. Amado, aquilo que você plantou, anote isso na sua revista e coloque para a sua sala. Aquilo que você plantou, você vai ceifar. É a lei da colheita. É interessante, Daniel 9,14 fala sobre isso. Nós plantamos milho e queremos colher arroz. Não vai existir. Essa lei da semeadura ela é real, tanto na área espiritual quanto na área carnal. Exemplo de lei da semeadura com vocês, e alguém tem um exemplo? Já passou por alguma coisa referente? Não, eu posso ver aqui que Daniel, ele podia muito bem falar com o povo: eu não tenho nada a ver com o pecado de vocês, né? Eu não tenho nada a ver com o erro de vocês. Mas, eu volto a dizer, ele assumiu, levou para si a responsabilidade do erro do povo. É o que acontece no meio das igrejas hoje, no meio do povo hoje. O povo peca, o povo erra e quer que, não tem nada a ver. Às vezes alguns pastores falam: eu não tenho nada a ver com o erro de vocês, né? E não foi isso que aconteceu com Daniel. Então o papel nós podemos entender nesse contexto que o papel de ovelha, ela fica longe, né? Porque o pastor tem que cuidar da ovelha, tomar para si a dor da ovelha, não só a ovelha, né? Não só o pastor, mas todo membro. A igreja, eu acho que a igreja unida, a igreja que se une, ela é vencedora, entendeu? Então, se um irmão errou, chega junto, né? Abraça o irmão, né? É como eu falei há pouco tempo, a igreja unida, ela é vencedora. Amém. Eu até achei interessante esse tópico. O que Daniel fez aqui é o que nós tínhamos o costume sempre de falar assim: ô meu irmão, quando você está a paz do Senhor, amém, amém. Ô meu irmão, ora por mim. Era um costume que nós temos. Inclusive na Assembleia de Deus tem um costume na leitura inicial. Quantos carecem da oração? Todos levantam a mão. Então Daniel, isso é um interceder um pelo outro. E Daniel naquele momento estava intercedendo pela nação de Israel. Amado, interceda por sua sala. Ore por sua sala. Ore pelos seus pastores. Nunca deixe de orar pelos seus pastores, pelos seus líderes. Só se é abençoado quando nós abençoamos. É a lei da semeadura. Amém? Vamos seguir no próximo tópico. 2. Deus revela o futuro do seu povo. O presbítero, o evangelista Guga vai falar sobre esse tópico. Isso? As 70 semanas de Daniel. Vamos começar então agora na parte mais polêmica. Daniel confirmara que Jeremias profetizou os 70 anos de exílio de Israel. Por isso, na Bíblia o número 70 ganhou um sentido profético. Assim, cada dia da semana pode significar um ano, cada semana um período de 7 anos. Então, as 70 semanas compreendem um período de 490 anos, 70 multiplicado por 7. Mas, quando se deu o início do cumprimento das 70 semanas? Para respondermos a essa pergunta, temos de explicar primeiramente a expressão 70 semanas. Letra A. Explicação. O versículo 24 afirma que Deus determinou as 70 semanas. O bloco que forma os versículos 24 e 27 é profeticamente dividido em 3 grupos. Número 1. 7 semanas, 49 anos. Número 2. 62 semanas, igual a 434 anos. E 3. Uma semana, 7 anos. Estes somam 70 semanas. Parte B. Primeiro grupo. O início dessa profecia deu-se com o decreto da reconstrução de Jerusalém, no verso 25. Os principais estudiosos do assunto concordam que se trata do decreto de Artaxerxes Longímano, baixado em 445 a.C. Letra C. Segundo grupo. É o período do advento do Messias, Jesus de Nazaré. Neste tempo, o Senhor foi morto e mais tarde Jerusalém foi novamente destruída através da liderança do general do exército romano Tito, 70 depois de Cristo.
Letra D, o terceiro. A semana ainda não aconteceu. Compare o versículo 27 de Daniel com Mateus 24, 15 e veja como se trata de uma profecia que ainda não se cumpriu. Esta última semana refere-se então ao período que implicará o advento do anticristo e o início do tempo da tribulação para Israel. Vamos explicar esse tópico bem devagar para que você entenda, professor. Esse tópico ele é totalmente escatológico e nós precisamos entender. Grande parte se cumpriu e existe uma parte que ainda vai acontecer. Olha, nesse período nós precisamos entender que dia equivale a um ano. Logo, a semana terá 7 anos. 7 anos vezes 70 semanas, nós teremos 490 anos. Será dividido então em 7 semanas, que dará 49 anos. Entende isso aqui? 62 semanas equivale a 434 anos. Isso aqui é interessantíssimo. E essa totalização de 490 será dividido por 7, que dará 70 semanas. Como se explica isso? Quem foi o rei que começou todo esse desenvolver essa semana? Quem foi esse rei? O rei da Pérsia, filho de Xerxes I. Porque o nome dele é Longímano, né? Porque a mão direita dele era maior que a mão esquerda. Precisamos frisar isso aqui. Anote na sua revista. A mão direita era maior, por isso que ele tinha esse nome de Longímano. Essa parte C dessa explicação é interessante, que Tito Flávio Vespasiano Augusto, olha bem esse nome, Tito Flávio Vespasiano Augusto, foi filho mais velho do sucessor de Vespasiano. Alcançou um renome, né? Porque ele era comandante militar e serviu nas ordens do seu pai na Judéia. Durante o conflito conhecido como a Primeira Guerra Judaico-Romana de 67 a 70. Então, ele ficou conhecido nesse período de 67 a 70. A campanha agora ela vai sofrer uma pausa após a morte do imperador Nero, famoso Nero, né? Todo mundo viu falar de Nero na Bíblia. Então ela sofre uma pausa. Nero morreu em 9 de junho de 68. Grava bem isso aí, anote isso aí na sua revista. Ele, como imperador então dos seus tropas, em dezembro de 69, ele é designado como imperador. Neste ponto agora, Vespasiano iniciou sua participação no conflito civil que assolou o império durante o ano da nomeação do imperador, conhecido como o ano dos 4 imperadores. Então, essa pausa na guerra agora, depois da morte de Nero, vai ser conhecido como o ano dos 4 imperadores. Após a nomeação, isso aqui é interessante, recai sobre Tito a responsabilidade de acabar com os judeus sediciosos. Isso aqui é interessante. Tarefa realizada satisfatoriamente por ele. Após ele sitiar e destruir Jerusalém, nos anos 70, o templo é demolido após o seu incêndio. Alguém sabe o que é sitiosos para nós? Para esclarecer? Sitiosos é em derredor, né? Sim, então as pequenas sedições que os povos estavam levantando contra o Império, né? Isso, eram pequenos aglomerados de dissidentes do povo de Israel. Pequenas aldeias. Isso aqui é interessante, meu amado, salientar sobre isso aí, porque o povo, apesar de estar dentro de um sistema, eles continuavam lutando. Eles não deixaram o sistema tomar conta. Então essas sedições elas aconteciam. E Tito agora vai destruir Jerusalém por causa dessas sedições. Agora note isso aí. No ano de 445, isso aqui é interessante. Onde começa então essas 70 semanas? No ano de 445, então começa o primeiro bloco das 7 semanas. Com a saída de alguns homens para terminar, após os 49 anos, a restauração dos muros de Jerusalém, a restauração de Israel. Isso é interessante. O segundo bloco começa na segunda vinda, no segundo ano, esse segundo período, com a vinda do Mashiach.
que é a vinda de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias. Então, esse segundo período, né, que nós chamamos de segundo bloco, ele vai acontecer, essas 62 semanas, ela vai acontecer com a vinda do Messias, que 62 vezes 7, nós teremos 434 anos. Então, no ano de 445, começa-se, então, o primeiro bloco. O segundo bloco, com a vinda de Jesus Cristo. Então, se você somar 445 mais 434, que é o ano que começou, com mais o ano de setiação, esses dois números, nós teremos aí o ano 33, que foi o ano da entrada triunfal de Jesus montado no jumentinho em Jerusalém. Isso aí a pessoa fala assim, olha isso, então por que eu já somei, fiz essa soma e nunca dá certo? Amado, nós precisamos entender que o calendário judaico é diferente do nosso calendário. Aquela época se contava 360 dias. Hoje nós temos 365 dias. Então vai dar uma diferença de 4 anos, 5 anos, mas se você somar em 360 dias, nós teremos exatamente 69 semanas. Então resta agora somente uma semana. Resta somente uma semana. E o fechamento desse bloco, ele se dá com o general Tito, que ele consegue então destruir o templo no ano 70. Amado, é interessante nós frisarmos essa lição, porque às vezes as pessoas dizem assim, a Bíblia ela não é um livro exato. Amado, nunca houve tanta exatidão como no livro de Daniel. As profecias de Daniel se cumpriram todas. Então nós precisamos entender que o livro de Daniel, ele é um livro escatológico. E essa visão de Daniel agora, ela vem se cumprindo e trazendo a todos os cristãos, e também não cristãos, que gostam de estudar a Bíblia, que têm noção do que é a Bíblia. Quando nós pegamos as 70 semanas, nós vamos ver que tudo o que Daniel falou, tudo que Deus usou Daniel para falar, se cumpriu no literal. Então, a soma 445, 434 vai dar no ano 33, quando Jesus entra em Jerusalém. Evangelista Guga, sim? Vale a pena ressaltar, é importantíssimo ressaltar, que a profecia das 70 semanas é direcionada ao povo de Israel. Sim, muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Ao povo judeu. E se cumpriu, tudo que já se cumpriu, as 69 semanas que já se cumpriram com o povo de Israel. E mais à frente a gente vai ver a uma semana que se falta para cumprir. Eu queria que os irmãos que estão comigo abrissem para mim Apocalipse 3:10, porque na parte D, que nós lemos aí, o terceiro, a semana que ainda não se cumpriu, aí vocês perguntam assim, Elias, 69 semanas, e a última semana? Amado, precisamos entender que essa última semana, ela é escatológica. Você quer falar alguma coisa? Essa escatologia agora, entenda isso aqui, e anote na sua revista. Há um paralelo entre as 69 semanas e a última semana. Por quê? Como diz o evangelista Guga aqui, a visão escatológica era tudo para o povo judeu. Mas a Bíblia diz que ele veio para o que era seus. E o que era seus não aceitaram. Então agora a igreja vai tomar para si e vai entrar e vai fazer um paralelo entre as 69 e a última semana. Nós, a igreja, entramos, e quando nós entramos, é interrompido esse período. Então, entenda isso aqui. Nós precisamos entender que agora, nesse bloco de número D, é a parte em que o anticristo irá se levantar. E quando ele se levantar, nós não estaremos mais aqui. Por que não estaremos mais aqui? Porque a igreja de Cristo, ela foi tirada da terra. Então entenda isso aqui. Alguém quer falar alguma coisa a respeito desse período? É importantíssimo ressaltar
que há um intervalo. Depois que cumpriu as 69 semanas, houve um intervalo que é o que nós estamos vivendo. E quando vier o tempo do cumprimento da última semana, será o tempo do anticristo na terra. E nós já não estaremos mais aqui, porque a igreja será arrebatada. Os salvos em Cristo estarão no céu, ou nós estaremos no céu, em nome de Jesus. E aí se dará o cumprimento da 70ª semana, que é o reinado do anticristo na terra. Amém? Eu queria que alguém que encontrou o Apocalipse 3:10 lesse para a gente. Presbítero Pedro. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, de que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Amado, eu queria que você anotasse, dentro desses grupos, é interessante que nós vamos falar sobre o anticristo. Essa lição ela é vasta, nós vamos citar alguns tópicos aqui. Existem 3 posições, todas elas se referem à grande tribulação. Então esses 3 grupos se dividem em pré-tribulacional. Isso aqui é interessante. O que significa um pré-tribulacional? Eles acreditam que a igreja será arrebatada antes dos 7 anos. Entenda isso aqui. Existe o grupo mid-tribulacional, também chamado de arrebatamento pré-ira. Significa que os santos da igreja vão passar pela metade da grande tribulação. E existe o pós-tribulacional, significando que os santos, esse aqui é interessante, desta era passarão pela grande tribulação. São 3 grupos, porém nós pentecostais, temos a noção e estudamos e entendemos que esta visão é para os judeus. Nós somos igreja, né? Nós precisamos frisar isso aqui. De onde você tirou isso aí, Elias? De como você explica essa noção? Amado, nós somos igreja, nós somos noiva. Jamais o grande Mashiach, né, Yahweh Todo-Poderoso, permitirá que a sua noiva esteja em meio à tribulação. Ele é fiel aos seus. Então, os judeus precisarão estar em meio à tribulação para reconhecer Yeshua. Nós já reconhecemos. Então, vamos continuar com esse tópico. Eu queria seguir, é o tópico número 2, é isso? Isso. Presbítero Rafael, por favor. Os 3 príncipes são mencionados na profecia. O primeiro príncipe é o Messias. O segundo apareceu posteriormente e destruiu a cidade de Jerusalém e o santuário em 70 depois de Cristo. Trata-se do general Tito. E o terceiro príncipe surgirá no futuro, na última semana profetizada por Daniel. Este príncipe não é o Messias tirado, mas certamente um personagem mais poderoso que Antíoco Epifânio, o general Tito. Trata-se, portanto, do anticristo. Então precisamos entender nesse tópico o seguinte: a lição fala de 3 príncipes. O primeiro, Antíoco Epifânio. O segundo, Tito. E nós precisamos entender que existe um príncipe acima desses 2 príncipes, que o reino é eterno, que é o reino de Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo Messias. Então entenda isso aqui, professor. Ele é maior que os demais príncipes. Nós podemos notar que o nome príncipe vem minúsculo e o último príncipe vem maiúsculo, que se refere ao Todo-Poderoso, o nosso grande libertador, Yeshua. Aqui vai continuar a lição para mim, é o presbítero Pedro, tópico de número 3. O intervalo que precede a 70ª semana. O estudo das Escrituras demonstra ao longo intervalo de tempo que precede a 70ª semana. A Bíblia identifica esse intervalo profético como o tempo dos gentios, a comunhão espiritual entre judeus e gentios, mediante a salvação em Cristo. Formou um novo povo para Deus, a igreja. Atualmente estamos no tempo da graça de Deus e temos de anunciar o ano aceitável do Senhor para o mundo inteiro.
Após o tempo gentílico, virá a última semana, que é identificada pelas profecias bíblicas, significa um tempo de grande tribulação. É nesse tempo que o assolador, isto é, o anticristo, ou o homem do pecado, ou o homem da perdição, virá sobre a asa das abominações. Os sinais que precedem a revelação desta figura abominável estão ocorrendo por toda parte. Todavia, a igreja de Cristo não mais estará nesse mundo, pois a noiva do Senhor será arrebatada antes do tempo da tribulação. Olha que interessante. Eu estava fazendo uma pesquisa essa semana e conversando com um grande colega, ele mandou um link e eu achei interessante esse link e queria compartilhar com vocês. Dr. Graham Blazing, ele é reitor da Southwestern Baptist Theological Seminário em Fort Worth, Texas, o maior seminário evangélico dos Estados Unidos. Ele diz o seguinte, ele enfatiza, assim como nós pentecostais, que os judeus e os gentios, embora distintos, em formas de adoração, em forma de reverência e de cultura, são espiritualmente iguais no corpo do Messias. Isso é interessantíssimo. Apocalipse 21, versículo 3, ele fala sobre isso aí. E Apocalipse 21, versículo 24. Então, entenda, e um grande rabino messiânico, Daniel Juster, isso aqui é interessantíssimo, ele diz que nós completamos a noiva de Cristo. Logo, nós vamos entender que o que Paulo diz em Romanos 11 é verídico, meu amado. O que Paulo diz em Romanos 11 nos dá uma noção de que nós estaremos com o Senhor nessa época. E é interessante salientar, isso aqui, professor, é para você. É importante salientarmos que o que Paulo diz em Romanos é que nós, os gentios, fazemos ciúmes. Olha que interessante isso aqui. Somos judeus. Nós somos a nação que fazemos ciúmes. Então, essa última semana, ela é toda para o tempo dos judeus. Não é para nós, o povo gentil. Alguém acha para mim Apocalipse 21, versículo 3? 21, versículo 3. Ouviu uma forte voz vinda do trono dizer: Vejam, a Shekinah de Deus está com a humanidade, e ele viverá com os homens. Ele será seu povo, e ele próprio, Deus com eles, será o Deus deles. Então, entende isso aqui? Então, ele próprio, a sua Shekinah, quer dizer, o seu poder, a sua unção, o seu sobrenatural estará com o seu povo, e ele estará no meio dele. Amado, isso é muito profundo. Nós, a igreja do Senhor, teremos o Senhor, o Todo-Poderoso, no nosso meio. No nosso meio. Como é profunda essa palavra? Apocalipse 21, versículo 24. Quem achou? Presbítero Pedro. Presbítero Rafael. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. Então, nós traremos para Jerusalém a glória e a honra de uma noiva sarada. Então, isso aqui, amado, é profundo. Leve isso para a sua sala. Explique para a sua sala. Eu queria que os irmãos abrissem para mim em Romanos 11, versículo 15. Eu tenho algumas bíblias diferentes aqui. Eu queria ouvir uma linguagem judaica e uma linguagem NVI, uma versão João Ferreira. Quem achou pode ler para mim. 11, versículo 11 até o 15. Presbítero Rafael, achou? Sim. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os iniciar a emulação. E se a sua queda e a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua plenitude. Porque convosco falo, gentios, que enquanto for apóstolo dos gentios, glorificarei o meu ministério.
para ver se de alguma maneira posso iniciar a emulação, os da minha carne, e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição e a reconciliação do mundo, qual será a sua admissão, senão a vida dentre os mortos? Agora, amado, preste bem atenção nessa versão judaica. O evangelista Buga. Nesse caso, digo, será que eles tropeçaram, resultando daí uma queda permanente? De maneira nenhuma. Ao contrário, é por meio desse tropeço que a libertação chegou aos gentios, para provocar-lhes ciúmes. Além disso, se o tropeço deles enriquece o mundo, isto é, se a colocação temporária de Israel em uma condição menos favorável que a dos gentios lhe traz riquezas, com maiores riquezas lhes trará Israel em sua plenitude? Entretanto, os gentios, dentre vocês, digo isto, pelo fato de eu mesmo ser um emissário dos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho, na esperança de poder, de alguma forma, provocar ciúme em algumas pessoas do meu povo e salvar algumas delas. Olha que interessante. Enquanto a Bíblia do presbítero Rafael diz emulações, a versão judaica diz ciúmes. Então logo nós entendemos que nós, os gentios, já estamos causando ciúmes ao povo de Israel. E há nesse encontro entre gentios e judeus um paralelo fantástico, que é a semana que nós viveremos, como disse o Sr. Blade. Então, o Sr. Blaze diz que nós viveremos uma semana gentílica, e a própria lição diz que nós viveremos esse tempo de gentios e judeus. Então é interessante nós dizermos que o tropeção que eles levaram é a nossa libertação. E Paulo foi o emissário dos gentios. Ele diz, né? Eu mesmo, pelo fato de eu mesmo ser um emissário aos gentios, torno conhecida a importância do meu trabalho. Que é o quê? Que era pregar naquela época. Sim, amado. É tão interessante nós termos uma visão paulina, que nós podemos destacar nessa visão paulina, que Paulo, sendo judeu, né, tem uma visão totalmente diferenciada. Enquanto eles queriam pregar só para os judeus, Paulo disse, não, existe outra nação que precisa conhecer Yeshua. E agora essa nação precisa ser liberta. E nós, por meio da misericórdia e graça de Jesus, somos o alvo dele nesse século. E estamos sendo a última igreja na terra. Estamos vivendo os últimos tempos da igreja na terra. Eu gostaria de continuar com o tópico 3. O evangelista Warley vai ler para mim. Vamos dar sequência. Os propósitos da 70ª semana: revelar o homem do pecado. De acordo com as profecias, nem Antíoco Epifânio, nem o general Tito foram objetos das predições do versículo 27 de Daniel. A passagem bíblica começa com o pronome ele, também identificado como o rei de cara feroz, o chifre pequeno, o animal terrível e o espantoso. Mas quem será o personagem do livro de Daniel? Em um Novo Testamento, ele é identificado como o anticristo e a besta que saiu do mar. Apesar de apresentada numa linguagem simbólica, a personagem é literal. Trata-se de um líder mundial poderoso que chamará a atenção das nações pela sua diplomacia, astúcia e inteligência política. Nós precisamos entender que, pela visão de Daniel, ele com certeza, no versículo 23, será um líder político. Precisamos frisar isso, amado. Nós precisamos frisar para todas as nossas salas. Ele será um líder político. O anticristo terá um semblante forte e cruel, né? Então nós precisamos entender que o pacto de união que ele fará com Jerusalém, com todos os povos, essa primeira fase, a Bíblia diz, no versículo 23, e até a mesma revista diz, que Tito não foi igual. E olha que Tito foi um homem carrasco para o povo judeu, né? Para todas as nações. Nós precisamos entender que em Apocalipse 36 vezes o anticristo é chamado de besta. Olha que interessante isso aqui. Ele terá uma crueldade tamanha que será impossível argumentar.
ou negociar misericórdia com ele. Amado, às vezes nós falamos assim, será que nós já estamos vivendo esse tempo de rumores de guerra? Sim, já estamos vivendo. A Bíblia diz assim, e quando ouvires rumores de guerra, filho contra pai, pai contra filho, é apenas o princípio das dores. Nós já estamos vivendo esse tempo, meu amado. Nação contra nação, né? Isso é interessante, reino contra reino, né? E a profecia de Daniel, você vê que realmente é algo da parte de Deus. Naquela época, os reinos, eles guerreavam entre si e não tinha essa de um reino ir lá ditar no outro o que deveria ser feito, se ele não fosse submetido. Se não fosse submetido àquele reino. E esse anticristo, aqui o autor diz muito bem na revista, que ele terá tamanha astúcia diplomática. Hoje, no mundo globalizado que nós estamos vivendo, o que o mundo tem buscado, o que a política tem buscado para conseguir unir as nações, para conseguir dar fim em um conflito em um país no Oriente? O que? É a diplomacia. Somente assim. Como é que pode o presidente dos Estados Unidos ir lá no Oriente e falar, não pode fazer isso aqui? O cara não é presidente lá. Então isso é o que? Isso é a preparação para o anticristo. Do anticristo. Sim, é astúcia, né? Fala que ele é um cara político, com a sua astúcia, com a sua inteligência política. Então, que a igreja possa ficar bem atenta a esse respeito, porque a própria Bíblia fala, acatarás para que ninguém vos engane. Como o nosso evangelista falou aqui, um presidente ir lá no meio da guerra dar regra, pedir paz, ou até mesmo um líder religioso, podemos citar nomes, né? Mas que nós possamos ficar atentos, que ele será astuto, será diplomata, muito inteligente e político. Então que nós possamos ficar atentos quanto a isso. Amado, será um ano, creio eu, que um ano muito difícil de lidar com o anticristo. Primeiro, que os 3 anos e meio será um ano de paz e de maravilha nessa terra. Mas depois nós teremos o respaldo teológico e bíblico de que será 3 anos e meio de amargura. Eu queria seguir o tópico número 2. O presbítero Rafael vai ler para mim a grande tribulação. A grande tribulação, está registrado no livro de Mateus 24, 15, 21. O anticristo fará uma aliança com muitos por uma semana. Note a expressão com muitos. Essa quer dizer que o anticristo fará uma aliança com Israel, mas o início desta aliança não será unânime entre os judeus. Contudo, o anticristo terá influência suficiente para impor a sua liderança política e, por fim, alcançar sucesso e sua completa aceitação entre os judeus. A força política do anticristo será reconhecida nos 3 primeiros anos e meio, isto é, na primeira metade da última semana, quando a marca desse tempo será um período de falsa paz e harmonia. Em seguida, surgirá um tempo de sofrimento e tamanha aflição em todo o mundo. Perseguição, humilhação e morte serão a tônica desse tempo. A segunda fase da grande tribulação, entretanto, e antes de tudo isso acontecer, a igreja será arrebatada e estará para sempre com Cristo na glória. Então anote aí, professor. No Antigo Testamento, nós teremos duas profecias acerca do anticristo, que é Daniel 8, 9 a 26 e Daniel 11, 21 ao 36. Já no Novo Testamento, nós teremos em Apocalipse 13, ela vai dar uma visão mais detalhada sobre o anticristo. E aí você pode fazer um paralelo entre as duas passagens e você vai entender totalmente essa visão do anticristo. É interessante salientar que o anticristo irá fazer uma união com os judeus. Aí você se pergunta, de que maneira que essa união vai acontecer? Amado, o maior sonho dos judeus é a reconstrução do templo.
nós podemos entender que ele vai financiar, no literal, a construção do templo, com todos os apetrechos que eles têm direito. Então, essa união, essa reconstrução do templo, vai trazer um tratado de paz. Então, poucos judeus vão se levantar contra o anticristo. Por quê? Hoje nós temos a divisão dos judeus entre judeus messiânicos e judeus ortodoxos. Ortodoxos, aqueles que não creem em Yeshua, e messiânicos, aqueles que creem que o Mashiach, Jesus Cristo, já voltou. Então, essa divisão vai continuar acontecendo. Só que a união desses dois povos vai surgir com a reconstrução do templo em Jerusalém. Eu vou dar sequência bem rápido aqui. Tópico 3, revelar a vitória gloriosa do Messias. Presbítero Pedro. Jesus Cristo, o Messias prometido, será revelado quando a sua segunda vinda, visível sobre o Monte das Oliveiras. O rei aniquilará por completo o poderio do anticristo, do falso profeta e do próprio diabo, e estabelecerá um reino de paz e harmonia no mundo todo. Esta é uma mensagem de esperança para o nosso coração. Não tenhamos medos, creiamos tão somente, breve Jesus voltará. Alegremos nesta esperança. Amado, é a maior esperança que nós temos. Então, levantar-se-á. O anticristo irá se levantar contra o príncipe dos príncipes. Isso aqui é interessante, não é contra o príncipe de príncipe. Príncipe dos príncipes, versículo 25. Ele irá se opor a quem? A Jesus. Isso aqui é interessante. Será quebrado a sua força, o seu esforço será quebrado, não com as suas mãos, diz a palavra. Isso aqui é interessante, no versículo número 25 fala sobre isso aí. Não será com as suas mãos. Jesus descerá do céu para destruí-lo. 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 e Apocalipse 19, versículo 20. Eu queria que alguém abrisse para mim, para que nós possamos, anote na sua revista, 2 Tessalonicenses 2, versículo 8 e Apocalipse 19, versículo 20. Então, ele lá se opôs contra Jesus. E Jesus, então, vai se levantar e ele será quebrado sem esforço de suas mãos. Amado, isso é maravilhoso. Alguém achou para mim? Apocalipse 19, versículo 20. Evangelista Wally. Mas a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que em sua presença havia realizado milagres, usados para enganar aqueles que receberam a marca da besta e adoraram a sua imagem. A besta e o falso profeta foram lançados vivos no lago de fogo eterno. Amado, é interessante quando nós falamos sobre o anticristo, que algumas versões já está surgindo em nossos meios. Por exemplo, Elias, algumas novidades no nosso meio. Amado, computadores vestíveis, né? É o que nós estamos citando, a tecnologia, o que nós chamamos aí da robótica. Hoje já está se implantando chips, do tamanho do grão de arroz, onde ele abre fechaduras, sensores, é o que nós chamamos de Android. Nesse meio nós teremos então essa facilidade de locomoção, é o que nós chamamos de moeda rápida. Então, isso já está sendo implantado nos Estados Unidos. Alguns lugares já está sendo implantado. Nós precisamos dos chamados multicoms. Nós precisamos ficar bem atentos a isso, porque já está em nosso meio. E não vai, até 2020, já estará circulando em quase todos os países essa moeda. Então, tome cuidado, preste bem atenção no que nós estamos vivendo. A evangelista Warley, sim? Beleza, eu acho que esse tópico 3 é válido o professor dar uma paradinha na sala e fazer uma reflexão. Não pregar a vinda de Jesus como uma alegoria. Hoje a salvação, o anticristo, ir para o céu, isso já está deixando de ser pregado nas igrejas. Já está sendo alegoria, está sendo fantasioso. Já tem vertente que acredita que Jesus não vai vir. Para um pouquinho, babá, e faça uma reflexão. A vinda de Jesus é real. A salvação é uma necessidade do cristão. E é preciso que a gente pregue isso, que a gente fale isso, principalmente para os mais novos, os jovens, adolescentes. Isso é importantíssimo.
Hoje, as igrejas estão totalmente desvirtuadas desse propósito, que é a salvação. Já não se fala mais sobre a volta de Jesus, né? É um tópico tão importante e nós esquecemos. É interessante quando nós falamos sobre esse paralelo, que a teoria da prosperidade, o besterol da prosperidade, tirou da igreja o propósito de falar da volta de Jesus. Amado, isso é fantasioso. Nós estamos vivendo esse último tempo na Terra. É uma vergonha o que nós estamos vendo acerca de teoria da prosperidade. Se você não der uma mensagem sobre bênção, sobre maravilhas, o povo sai da igreja totalmente desviado. Amado, nós precisamos entender que a maior mensagem que nós precisamos pregar é a volta, a segunda vinda de Jesus. É a maior mensagem que precisamos pregar. Guga, você continuar? O seu tópico é presbítero Pedro, sim. Foi muito bom frisar isso que o nosso evangelista Guga falou, até porque tem alguns gentios que já sabem, estudaram esta lição, sabem que não vai participar da grande tribulação, mas é bom frisar que os gentios que vivem no erro, que vivem no pecado, eles não estão isentos, não está isento dessa grande tribulação. Posso afirmar isso? Sim. É bom salientarmos sobre isso, porque existem alguns filmes, eu até queria falar sobre isso aqui, e é uma vergonha que nós estamos vendo no Evangelho. É uma vergonha, é uma afronta a Deus. Alguns filmes ficam dando segunda chance para quem está andando em pecado. Amado, entenda, não haverá segunda chance. Existe um plano de salvação. É como no tempo de Noé. Davam-se em casamentos, casavam-se, comia e bebia. Então entenda, Deus está falando com o povo está tapando os ouvidos. Então nós precisamos entender que a segunda vinda do Filho de Deus, ela vai acontecer mais dia ou menos dias. Isso é tão interessante que a empresa Cisco Systems já está implantando chips nos Estados Unidos. Então já está no nosso meio. Faz uma pesquisa para sua sala, vai aí no Google. Eu queria até agradecer a irmã Janice Santos de Mauá, que mandou alguns links para mim sobre os computadores vestíveis. Então o site da UOL está espalhado sobre a novidade que nós estamos vivendo. Então, amado, os últimos tempos já está em nosso meio. Nós precisamos alertar os nossos jovens. Virá como tecnologia, como facilidade de locomoção. Então, que Deus possa te guardar nesse tempo. Amém, amado? Evangelista Guga? Fazer uma indicação aqui para vocês. Assistam 2 filmes. Deus Não Está Morto e agora o mais recente, o Apocalipse, com Nicolas Cage. Excelente o filme. Gostei da visão que eles colocaram no filme, que simplesmente acontece o arrebatamento e o filme termina eles perguntando assim: o que aconteceu? E a menina responde: só está começando, que é o princípio da grande tribulação. Muito bom. Amado, a conclusão da nossa lição diz o seguinte: vivemos um tempo de incredulidade. Muitos se dizem teólogos, mas negam e desprestigiam, olha que interessante isso aqui, as profecias bíblicas. Eles preferem as alegorias ao invés de se debruçarem sobre a Escritura e estudá-las com fé, graça e humildade. Entretanto, a igreja não pode rejeitar as verdades futuras, olha que interessante, de nosso Senhor. Portanto, corramos e prossigamos em conhecê-lo mais, sabendo que um dia tudo será desvendado aos nossos olhos. Amado, que Deus possa te abençoar. É mais uma aula fantástica que nós tivemos aqui hoje. Conselhos fantásticos desses grandes homens de Deus que estão aqui. Que você possa abrir a sua mente para entender que nós devemos e é a nossa obrigação continuar falando da volta de Jesus. Que Deus possa te abençoar. Eu fico maravilhado em te ter mais uma vez assistindo nossa aula no EBP em Foco, ou no Facebook, ou no www Escola Dominical. Que Deus te abençoe, continue te honrando e que você seja instrumento de Deus nesses últimos tempos aqui na terra. O evangelista Arley, as suas considerações? Agradecer mais uma vez a participação, o convite. Deus abençoe a sua vida, meu amado.
Foque nisso, foque na salvação, porque nosso objetivo é ir de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Quem crê e foi batizado será salvo, quem não crê será condenado. Esse é o nosso objetivo como cristão. Deus abençoe a sua vida. Presbítero Rafael. Quero agradecer também e os irmãos que estão nos curtindo, que continuem nos prestigiando e que Deus abençoe a todos. Presbítero Pedro. Quero agradecer primeiramente a Deus e a todos vocês que estão nos assistindo, que Deus possa te abençoar cada vez mais, que você possa ler a palavra de Deus e levantar a bandeira do Evangelho. E eu quero encerrar com as palavras de Jesus, Apocalipse 21:7. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Deus possa abençoar. Amado, que você seja vencedor. Por falar em vencedor, hoje é o dia do nosso sorteio, da nossa Bíblia. Eu vou virar meu computador. Eu queria que o evangelista Guga falasse o número de 1 a 91 para mim. 34. 34. Márcio Araújo. Amado, que Deus te abençoe. Você que curtiu o nosso link, você que esteve na nossa página, compartilhou, marcou, Deus possa... Márcio, você é o ganhador. Que Deus possa te abençoar. Mande seu endereço para o EBP em Foco e nós te enviaremos uma Bíblia muito... Eu achei maravilhosa a linguagem dessa Bíblia, até queria ficar para mim, mas é sorteio. Então, Márcio, que Deus te abençoe. Você que não curtiu a nossa página, você que não acessou, acesse. Nós traremos na próxima lição mais um brinde. E que Deus possa te abençoar. Ao Eli, a toda a equipe, que Deus possa continuar te honrando, amado. Você é instrumento de Deus para a nossa vida. Que a paz de Deus esteja com você. Eu gostaria de pedir agora, nesse instante, ao presbítero Pedro, que fizesse uma oração, entregando mais uma escola na mão do Senhor. Deus possa continuar te abençoando em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua infinita graça, paz e misericórdia, que tu possa abençoar, Senhor, a cada um que escutou essa mensagem gloriosa, essa escola maravilhosa, que o Senhor possa ungir os ouvidos de cada um que aprende o teu Evangelho. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém e até na próxima aula. Forte abraço, que Deus continue te honrando, continue te dando graça, continue te dando ânimo, te abençoando, e que você seja sempre esse instrumento maravilhoso para continuar falando essa palavra maravilhosa de Deus para a sua sala, para a sua igreja, para a sua comunidade, para a sua cidade, para o seu país. Nós precisamos de Jesus nesses últimos dias. Que Deus te abençoe. A paz do Senhor.